Você quer ouvir uma história de amor linda? Fica comigo, me chamo Marli, o meu canal Encontre Seu Amor. Então, gente, hoje eu vou contar uma história de dois adolescentes, tá? Que eu me emocionei muito, porque é muito bonita a história deles. A história deles começa assim. Ela era adolescente com 12 anos e ele com 13 anos. Ela tinha uma amiguinha na mesma idade que ela, né? Que tinha um sítio perto da casa dela, né? Que era mais ou menos 15, 20 quilômetros longe da casa dela. E sempre ela ia na casa dessa amiguinha, no qual conheceu esse adolescente, lá nesse sítio. E começaram a mudar os olhares, né? Começaram já com a adolescência, um olhar para o outro, e já começou aquele sentimento, aquele carinho, né? Aquela mudança entre os dois, os olhares, o clima, os sentimentos, começou a bater. Mas eram duas crianças, né? Então eles começaram a levar tudo na brincadeira, começou ali a andar a cavalo, a brincar, a correr de pega-pega. Então sempre esses adolescentes lá no sítio, eles estavam sempre ali com uma turminha brincando ali. E no qual ela começou a ter um olhar diferente para ele e ele tem um olhar diferente para ela. Quando eles pensou, eles já estavam se gostando, né? Ela com 13 e ele com 14. Durante um ano eles ficaram ali só na brincadeira, só na amizade, mas começou a se gostar. Ela com 13 e ele com 14. Sendo assim, ela não contou para a mãe, não contou para o pai, nada. Ela achou que era uma brincadeira, que eram coisas passageiras, e ela guardou para ela. E ele já se revelou para ela que ele era apaixonado por ela. Mas ela não quis nada com ele porque ela tinha medo dos pais. Os pais antigamente tinham muitas regras, né? Que vocês sabem como que é. Antigamente é totalmente diferente de hoje, né? Os pais já eram mais rígidos, seguravam mais. Mas ela nunca se escondeu a paixão que ela tinha por esse garoto, né? Só que ele tinha um padrão de vida diferenciado dela, né? Porque ele tinha um padrão de vida melhor, né? Condições melhor. Então as menininhas todas já ficavam em volta dele. Então naquela época ele ficava com uma, com outra, né? Todas queriam ele. Então ele estava naquela fase de muito bonito, aquela fase que todas as menininhas estão perto, né? Estão querendo, uma que está em condições boas, tem carro, já com 16 anos ele já dirigia, né? Já tinha carro do ano, que o pai já dava essas condições para ele. E ela, humilde, nunca se deixou se levar a isso. Então ela não tinha esperança com qual ela teria alguma coisa com ele. Só que nesse tempo, nesse intervalo, uma mãe da amiguinha dela contou para os pais dela que os dois estavam tendo um relacionamento amoroso, sentimentos, né, diferenciados. E a mãe dela, os pais dela, proibiu dela estar indo no sítio, para que não tivesse algo, né, mais sério. E com isso, vocês veem como que é. O amor não tem limite, tá? O amor não tem limite. Quando a pessoa ama, ela ama. Pode vir 1000 barreiras, mas não adianta. Essas barreiras não vai atrapalhar nada. O amor é o amor. Você já ouviu falar o primeiro amor? O primeiro amor a gente nunca esquece, né? O primeiro amor ele é eterno, né? Você pode ter casado 10 vezes, mas o primeiro amor, ele vai ser sempre o primeiro amor. E por mais proibição que a mãe, que os pais da menina tivesse,
ela não esqueceu dele. E ele começou a ter a vida dele e ela ter a vida dela. Só que num dia desse de domingo, fizeram um almoço, né, lá no sítio, no qual foi convidado os pais da menina, né, e os pais dele, e foram todos para esse sítio, nesse almoço. Quando estava nesse sítio, os pais dele veio conversar com os pais dela para que pudesse liberar eles para namorar, né? Só que os pais não aceitou, porque ela era uma adolescente, ela tinha que estudar, né? E ela tinha uma carreira de modelo, ela era muito bonita, né? Então ela desfilava, ela dançava country. Então ela tinha uma vida e um namoro naquele momento não seria bacana. Então foram impedidos de namorar. Porém, ele seguiu a vida dele, com todas as aventuras dele, e ela na vida dela. Mas ela nunca esqueceu dele. E ele também nunca esqueceu dela. Só que os pais, num belo dia, os pais resolveram ir numa cidade, numa festa numa cidade. Sabe essa cidade, pessoal, que tem no interior? Que é aquela cidadezinha que tem doces, pipoca, churros, tipo de uma quermesse, mas não é uma quermesse, é uma cidade típicas, né, de doces. E eles foram. Só que chegou lá, um garoto que já gostava dela, conversou com os pais e os pais sentiram o garoto sério, né, um menino mais responsável, né, com mais responsabilidade, já trabalhava, já corria atrás dos seus objetivos, estudava. E os pais aceitou que ela namorasse esse menino. Só que ela não queria namorar o menino. Por que ela não queria? Porque ela não tinha esquecido desse primeiro amor. Então, mas os pais quis que ela namorasse o menino porque era um bom garoto. E era uma boa família, né? Um menino trabalhador, um menino que queria coisas mais sérias, mais responsáveis. Sendo assim, ela começou a namorar o menino. Só que a notícia não corre, né, pessoal? A notícia voa, né? Chegou no ouvido do antigo amor, né? E no qual esse antigo amor não aceitou que ela namorasse esse garoto. Porque ele amava ela. Ele saía com várias meninas, ele aproveitava, ele saía, ele bagunçava, mas porém ele não deixou de amá-la, né? Ele sempre amou. Então ele não aceitou ela namorar essa outra pessoa. O que ele fez? Olha, pessoal, é surpreendente essa história, é muito linda. Ele pediu para os pais ir até a casa dos pais dela, pedir ela em namoro em casa. E os pais foram. E quando os pais dele chegou lá, que entrou e queria conversar com os pais dela, os pais receberam eles muito bem, mas eles falaram que ela já estava comprometida, que ela já estava namorando. Mas ela saiu lá do quarto, pessoal, e falou para os pais dele: não quero namorar, não é o que eu quero. Esse namoro não é o que eu quero. Eu não gosto dele. Eu amo ele e eu quero ficar com ele. E os pais ficou sem jeito e acabou ela largando do que ela estava namorando e foi namorar com ele em casa. Olha que lindo. Os dois começaram a namorar em casa. E com isso, ela entrou na faculdade, ele entrou na faculdade, eles namorou durante 2 anos, os dois com 18 anos começou a fazer faculdade e veio o casamento, né? Veio já o casamento. Então, prepararam aquele noivado lindo, né? Aquele noivado, uma festa linda, que tudo de bom, mais de 200 pessoas no noivado, tudo preparado esse noivado, maravilhoso o noivado. Ficaram noivos, né? E já com o casamento marcado para o final daquele ano, no final do ano. E ele, todo aquela empolgação, preparação. E nessa história, pessoal,
Eles têm, no dia do casamento, né, que soltou os convites, que preparou a festa, 400 pessoas para o casamento. Então, era o casamento do ano, né? Vocês imaginam, né? O potencial da família que tinha, né? Na cidade, na época, era uma cidade pequena, mas a família era bem conhecida. Quando falou de o filho primogênito casar, você imagina a loucura que foi. Sendo assim, tudo preparado para a festa do casamento. E vestido de noiva, festa, né? Tudo preparado. E eles ansiosos para chegar ao grande dia do casamento. Os pais dela, né, são pessoas humildes, mas na medida do possível fizeram tudo o que era possível para o casamento. E os pais dele, naquela empolgação também, porque eles amavam a nora, né, porque era um casalzinho lindo, né, tanto ela, muito bonita, ela mandou uma foto dele e mandou uma foto dela, um casal lindo mesmo, muito bonito. E ela, tudo preparação pronta, né? Só que, pessoal, a vida é isso, né? A gente não espera o que tem pra gente pelo futuro, né? É como se diz, futuro só Deus sabe, né? Aconteceu algo inesperado, pessoal, que ninguém esperava. Numa bela noite, eles foram para a faculdade. Saindo da faculdade, eles passou na casa dela. E ele pediu para a mãe dela, para os pais, que deixasse ela ir na casa dele, que no outro dia ia ter um chá, né? Que a mãe dele ia promover um chá da tarde. E ela queria que a menina participasse desse chá. Que era para conversar sobre o casamento, tudo certinho, né? E pediu, só que a mãe da menina e os pais não deixou ela ir, não aceitou que ela fosse naquele dia, porque ela fazia faculdade, no outro dia ela tinha compromisso e os pais não deixou. Então ele se despediu, saiu e foi embora. Era já umas 11h15 mais ou menos, né, que ele morava mais ou menos 9 quilômetros da cidade dela. E ele chegando nessa cidade, uns amigos pediu para que ele pudesse, né, vir trazer eles até numa festa que estava tendo aqui nessa cidade, né, que ele fazia faculdade, porque era uma cidadezinha de interior, então ele veio nessa cidade. Sendo assim, nessa trajetória que ele veio, aconteceu o pior, né, que ninguém esperava isso acontecer. Ele estava correndo a 170 quilômetros e saiu um caminhão de um posto de gasolina carregado e ele achou que esse caminhão ia dar tempo dele passar esse caminhão, mas quando o caminhão saiu, pessoal, eles não deu tempo. Ele estava correndo 170 e ele bateu nesse caminhão. E aí começa a história dessa adolescente. Ele perdeu a vida nesse acidente. Não só ele, como mais 4 pessoas perdeu a vida. E ela perdeu o amor da vida dela. E ela conta que ela, neste dia, ela pediu que ela morresse junto com ele. Por que Deus não levou os dois? Mas aquilo, né, pessoal? Deus tem coisas na vida da gente que a gente não sabe os planos dele, mas a gente tem que aceitar, né? E naquele dia ele veio a falecer e ela perdeu o grande amor. E ela conta que aquele dia a vida dela também morreu, naquele dia. Então tudo se acabou. E passando isso, nesse momento difícil que ela passou, nesse luto muito grande que ela passou, ela ficou 4 anos sozinha, terminou a faculdade
E ela ficou 4 anos sozinha. E depois de 4 anos, numa noite, ela foi convidada para ir no local de uma festa. E ela resolveu ir nessa festa. E por incrível que pareça, ela chegou nessa festa, ela bateu o olho numa pessoa, ela olhou para uma pessoa, essa pessoa olhou nela, ela sentiu uma química nessa pessoa. Vocês não acreditam. Se conversaram nessa noite, no qual ele chamava no mesmo nome do que morreu, do noivo que morreu, andava no mesmo estilo do que morreu e também era fazendeiro igual que morreu. Então ela se empolgou e ela se casou com essa pessoa. E ela viveu momentos lindos com essa pessoa, no qual veio um fruto maravilhoso, que hoje ela tem um filho com essa pessoa, mas ela não viveu com essa pessoa. Durou pouco tempo, no qual hoje ela conta essa história de amor, que ela tem esse fruto desse amor e que ela vive esse amor até hoje. Ela casou novamente, tem uma outra pessoa, teve outro filho, mas ela vive até hoje o verdadeiro amor da adolescência. Então essa história que eu estou passando para vocês é uma história muito linda, né? Que um ouvinte me mandou, né? Ela me contou essa história e eu estou contando para vocês porque é uma história que mexeu muito comigo também, porque essa história pode ter acontecido com qualquer um de vocês, né? Então eu estou aqui, pessoal, para que eu ouça a sua história, que eu possa falar a sua história, porque uma história linda, ela tem que ser falada. Você gostou da história? Inscreva no canal. Você tem uma história de amor? Conte aqui para mim, que eu vou ler aqui no meu canal.